Olá galera, boa tarde. Mais uma vez estou aqui nesse lugar lindo, maravilhoso. O vídeo de hoje eu venho responder algumas perguntas que foram feitas para mim no PV, depois que eu postei o relato de tudo que eu sofri, de tudo que eu passei quando a minha filha teve depressão. Então eu vou responder aqui, vou tirar algumas dúvidas. Mas não deixa de se inscrever, de compartilhar, de deixar seu like. O vídeo da minha filha repercutiu bastante, muitas pessoas assistiram, muitas pessoas se identificaram, me procuraram. Então eu venho nesse vídeo responder algumas perguntas e esclarecer mais algumas coisas que eu acabei esquecendo naquele vídeo, que eu falei que depois que eu lembrasse de tudo, eu ia falando, né? Então, uma das perguntas que foram feitas para mim foi a questão, o porquê que minha filha dormia muito, e que até teve um episódio que infelizmente eu não sabia o que estava acontecendo, a gravidade, que foi do dia que ela se cortou tudo. Então, ela dormia muito por quê? Porque ela já tinha uma questão de tomar já uma medicação desde São Paulo. Por causa só de questão de ansiedade, mas ela não tinha crise lá em São Paulo. E o que ela fazia? Ela juntava essa medicação, toda noite ela tinha que tomar um comprimido, então ela juntou esses comprimidos e teve uma vez que ela tomou 37 comprimidos. E eu não sabia. Ela tomou esses 37 comprimidos, ela dormiu de 1h da tarde até as 15 horas do outro dia. Aí nisso apareceu uma amiga dela lá em casa, porque acha que ela tomou a medicação. Aí ela mandou mensagem para a amiga que ela tinha feito isso. E aí a amiga foi lá ver como que ela estava, mas eu não sabia de nada, tá? Era tudo sem eu saber de nada. Então, uma das tentativas de suicídio dela foi isso. Foi juntar a medicação e tomar tudo de uma vez. Então, galera, ela sempre fazia isso, de juntar a medicação, tomar. Então, ela dormia demais, ela dormia fora do normal. E quem é mãe, quem trabalha fora e chega em casa, o filho tá dormindo, a casa tá bagunçada, essas coisas tudo, você sabe que a gente acaba saindo do limite, né? Foi aonde a questão que eu relatei do outro vídeo, que eu acabei dando uns tapas nela, foi onde ela se cortou. E assim, várias tentativas de suicídio dela foi com isso. Foi medicação, foi se cortando, né? Ela colocou na cabeça que ela era um lixo, que ela não merecia viver, que ela não era uma companhia boa para ninguém. Tanto que ela não tem amizade, ela não tem amigos, porque ela se sentia uma pessoa que não era bacana ninguém ter ao lado dela, né? Então, ela teve 9 tentativas de suicídio, né? Ela teve 9 vezes. Teve uma das vezes que ela foi parar na ala psiquiatra aqui do hospital. Foi outro tormento que eu passei. Porque a ala psiquiatra aqui da cidade não tem diferencial. Então, assim, ela era de menor na época. Eu tive que ficar internada junto com ela. Então, assim, eram pessoas adultas, com esquizofrenia, com bipolaridade, era homem junto com mulher. Lá tinha 4 homens e 4 mulheres. A única hora que separava era a hora de dormir, mas assim, é uma questão que acho que também deveria ser vista e mudar isso, sabe? Porque se der uma crise, se a pessoa surtar, era 4 homens. Homens é forte, ainda mais quando tá com esse quadro de depressão assim. Eles, nossa, é uma força fora do normal. Então era 4 homens junto com 4 mulheres, tudo naquele ambiente, só uma enfermeira, tudo trancado. Gente, é horroroso, é horroroso. As paredes marrom, umas paredes que não tem fim, sabe? Tem só uma televisão lá, não tem atividade nenhuma. E isso também é uma questão que eu quero procurar alguém do hospital aqui da cidade, até mesmo para mim poder ir lá, sabe, ensinar alguma coisa para eles. Não vou poder ensinar a questão do envelopamento.
O porquê que eu não posso? Porque eu trabalho com tesoura, eu trabalho com estilete, são coisas cortantes que não podem entrar nesses locais. Mas eu sou artesã, eu posso ir lá, eu posso ensinar alguma coisa para eles ocupar a mente, porque eles ficam sem celular, a visita é só meia hora. E assim, eu acho que as pessoas saem de lá muito pior do que entra, gente. Muito pior, porque não tem nada, a não ser tomar medicação, passar o dia inteiro ali trancado, como se fosse uma prisão, dias e dias e dias, sabe? Então isso não vai melhorar a saúde mental de ninguém, de ninguém. Eu sei sim, é colocado lá dentro da ala psiquiatra o porquê. É justamente quando as pessoas tentam contra a sua própria vida. Então, para a segurança da vida daquele paciente, infelizmente tem que ir para a ala psiquiatra. Só que eu vou te falar, a minha filha internou, no outro dia eu assinei um termo de responsabilidade para tirar ela de lá de dentro, porque quem ia ficar pirada lá dentro era eu, porque eu não gosto de nada fechado. Eu odeio coisas fechadas, sabe? Aquilo me sufoca. E a gente passou uma noite infernal. Porque assim, eles colocam a gente dentro de um quarto, tranca tudo. Eles trancam tudo. Se um ali se engalfinhar com a outra, ali um mata o outro e ninguém vê. E assim, era a noite inteira. Tinha uma mulher com esquizofrenia que caía em cima da gente a noite inteira. Então você não consegue dormir, você passa muito medo, é muito triste, sabe? É muito triste. A questão dessa parte mental, sabe? Essa doença na alma, esse câncer na alma, como sempre eu falo, gente, é muito triste, muito triste. Então assim, é nisso que eu sempre relato para as pessoas tomar cuidado, prestar atenção. O filho que dorme muito, se já toma alguma medicação, presta atenção, quantos remédios, vê se está faltando, vê se realmente está tomando aquela medicação. Porque quando o caso da minha filha se agravou, lá em casa tinha que ser tudo escondido. A gente teve que esconder faca, garfo, tudo era no cadeado. Os comprimidos dela eram escondidos, cada dia eu tinha que colocar num local diferente, eu que tinha que dar para ela os comprimidos, eu tinha que ver se ela realmente tomou, sabe? E chegou um estágio que a minha filha tomava 19 tipos de calmante por dia, era 19 tipos diferentes, não era 19 comprimidos assim, tipo, 2 de um, 3 do outro, da mesma marca, não, era diferente, né? Até acertar a medicação dela, que fizesse efeito, foi uns 3 anos. E nesses 3 anos, igual eu falei, comprar a medicação, não tá servindo, não tá fazendo efeito, vamos jogar fora, vai vir outra, e todas pagas, como eu relatei também. Então assim, e eu tinha que fazer tudo isso, então eu tinha que cuidar dela, esconder as coisas, vigiar, trabalhar, né? Quando eu ia para casa dos clientes, eu tinha que pedir para os clientes esconder presto-barba, esconder faca, esconder garfo, para mim poder levar ela e trabalhar também. Por isso que eu falei para vocês que eu fiquei um tempo sem dormir, porque eu não podia dormir. Eu só tirava uns cochilos às vezes, mas eu não podia mais dormir, que foi muito tempo até eu também ficar doente, né? O corpo não aguenta, você não aguenta ficar muitos anos sem dormir e enfrentar o dia a dia ainda, né? Mas assim, então é isso que sempre eu tô pedindo para vocês prestar atenção nos sinais, sabe? Sempre que eu tenho oportunidade, mesmo antes do canal, sempre que eu tinha oportunidade, eu já fazia esse alerta para as pessoas, eu faço esse alerta para as pessoas, porque o que me deixa muito triste, porque as pessoas não acreditam. As pessoas acreditam que só acontece na casa dos outros. Sempre eu alerto, presta atenção no teu filho, presta atenção na tua filha, presta atenção nisso, naquilo. Mas as pessoas ou fingem que não pode acontecer com eles, ou não querem enxergar a realidade, ou quando enxergar, infelizmente, o filho já vai estar morto num caixão, sabe?
Sempre que eu tenho oportunidade, que eu tenho a liberdade de chegar em alguém e falar, cuidado, presta atenção nisso, eu falo. Tem pessoas que levam a sério, tem pessoas que eu vejo que não adianta falar, tem pessoas que eu acho que, na verdade, pelo que eu observo, pelas atitudes, acho que aquela pessoa que está precisando de um tratamento de verdade, sabe? Porque tem coisas que não entram na minha cabeça, não encaixa. Tem gente que vive fora da caixinha, tem gente que vive naquele mundinho deles ali e pronto, né? Não presta atenção nos sinais que tá tendo ali, no que está ocorrendo ali. E tem gente que não acredita que existe depressão, tem gente que não acredita que tem bipolaridade, que tem esquizofrenia. Tem pessoas que não acreditam nem em Deus, né? E tem pessoas que não acreditam nem em si próprio. Isso é a verdade. Porque quando a gente não acredita em si próprio, quando a gente não acredita em Deus, a gente coloca uma venda nos olhos para as coisas que acontecem ao nosso redor. Então é mais fácil viver dessa forma. Como acontece também assim, igual o pai da minha filha. A forma dele enfrentar as coisas é com brincadeira. Mas, assim, pode ser o assunto mais sério que for, ele leva na brincadeira aquilo ali que irrita, acaba irritando muito. As minhas filhas ficam irritadas com ele sobre isso. E assim, e aí ele foge dali, daquela realidade, tudo é psicológico, tudo é porque você põe aquilo na cabeça e não é assim. E vou falar para vocês, você viver com uma pessoa que pensa assim te deixa doente, você fica doente, porque eu sei, porque eu vivi 11 anos com o pai das meninas e a nossa situação era assim, era uma pessoa muito boa, mas nessa parte das coisas sérias, de levar as coisas sérias, de resolver, não tinha maturidade. E quando às vezes assim eu ficava nervosa, que eu falava, aí ainda a pessoa veio assim, mas por que você tá assim? Mas não precisa disso, não precisa ficar nervosa, sabe? E isso aí, ó, deixa os nervos da gente à flor da pele. E haja calmante, viu, gente? Para lidar com pessoas assim, é complicado, não é fácil não. Mas, enfim, então é isso, é prestar atenção nos sinais. E assim, gente, uma coisa muito importante é essa questão de suicídio. A pessoa não quer se matar, na verdade, sabe? A pessoa não quer se matar, a pessoa quer matar aquela dor que ela sente. Então, assim, a dor é tão forte, que a pessoa acha que a solução é o suicídio, que foi o que aconteceu com a minha filha. Então ela achava assim, eu vou melhorar se eu fizer isso. E na verdade não é, você está só buscando algo pior a mais ainda, né? Porque assim, só Deus deu a vida, só Deus tem o direito de tirar. Então é complicado, logicamente que uma pessoa em sã consciência jamais fará isso. Para uma pessoa fazer isso, a pessoa tem que estar surtada, a pessoa não está no seu raciocínio mental ali naquele momento em sã consciência, né? Então tem essa questão também. Então às vezes a pessoa julga muito o outro. Quem quer na verdade cometer o suicídio, ele não fala, ele fica em silêncio, assim como é o caso do meu esposo, que é o vídeo que eu vou gravar. Eu vou relatar tudo o que aconteceu. Então, assim, tem essa questão. Então, toma cuidado, presta atenção, porque o silêncio te diz tudo. O falar não te diz nada. Porque quando a pessoa grita, eu vou me matar, eu vou isso, eu vou aquilo, pode ficar tranquilo. Mas o silêncio é aí que você tem que ficar esperto, você tem que vigiar, você tem que prestar atenção, porque quem quer fazer não avisa, ela vai e faz. Uma das perguntas que me fizeram assim é como que eu enfrentei tudo isso, como que eu enfrento tudo isso. Gente, primeiramente, é muita fé em Deus, eu tenho muita fé em Deus, apesar que falaram que eu não tinha, mas eu tenho muita fé em Deus.
Uma das formas que eu encontrei também para poder enfrentar esses problemas todos que eu estava passando, eu brinco muito no Facebook, né? Eu brincava muito. Então, assim, eu gravava vídeo, eu fazia brincadeiras, para fazer as pessoas sorrirem também. Com isso, muitas pessoas me mandavam mensagem: nossa, Neide, eu vou deitar, já fico pensando o que é que você vai aprontar no outro dia. Então eu tenho um vídeo, eu fiz um boneco, né? Eu fiz um boneco sem cabeça, aí tô dançando, eu falo que é meu marido, pelo menos não tem cabeça, não enche o saco, não fala nada, né? Aí eu tenho vídeo que eu tô na casa do cliente, aí começa a tocar Raça Negra, eu vou lá e danço. Aí eu gravo dentro do ônibus, quando eu vejo alguma coisa engraçada, foi a forma de poder enfrentar essa situação que eu vivia dentro da minha casa. E porque assim, as pessoas não têm culpa, né, também. Eu não posso descontar nas pessoas os meus problemas, as minhas frustrações. E por mais que as pessoas não sabem o que se esconde atrás de um sorriso, muitos dos comediantes, a maioria dos comediantes, todos eles têm depressão, né? Vários artistas têm depressão. Não é porque é artista que deixa de ser ser humano, que não tem sentimento, que não pode ficar também doente. Então é uma forma que eu achei, que eu encontrei para poder brincar e poder também enfrentar as questões que eu vivia naquele momento. Outra coisa também, hoje eu não tenho mais problemas, eu tenho obstáculo, né? Eu considero assim, da minha parte, eu tive quando eu quase perdi a minha filha. Hoje eu tenho obstáculo, né? A gente tem obstáculo. Problema para mim é uma pessoa que está com câncer no hospital ou com qualquer outro tipo de doença, que está desenganado da vida. Isso sim, né? Igual assim, tudo que eu passei na minha vida, que nem tem um pouco da minha história, do meu vídeo que eu gravei, de tudo que eu já passei na minha vida, nada se compara ao que eu passei em questão da minha filha. Nada. Se fosse para mim passar tudo de novo, a minha parte, eu passaria tudo de novo. Tudo de novo. Mas a parte que eu passei com ela, eu não desejo para ninguém, nem para um inimigo, se caso eu tivesse, né? Porque assim, quando uma coisa acontece com você, você consegue criar aquela força, você sabe o que você sente, aonde dói, o que você pode fazer para buscar uma ajuda. Quando é no filho seu, você não sabe o que está passando na cabeça dele, você não sabe o tamanho da dor dele. Por mais que eu tive depressão, eu entendo, mas eu não sabia o tamanho da dor que tinha dentro da minha filha. Eu vivia com medo. Você sair para trabalhar, quando você chegar em casa, você não sabe se a sua filha vai estar viva ou morta. Qualquer coisa que ela se mexia, eu dormia junto com ela na cama, que ela se levantava para ir no banheiro, eu já ficava em alerta. Então você fica paranoico, você fica piradinho do juízo. Então eu passaria por tudo que eu já passei na minha vida de novo, nossa, mas passaria de boa mesmo, pelo que eu passei com ela, tá? Pelo que eu passei com ela. Não quer dizer que o que eu passei comigo foi bom, porque não foi. Mas assim, pelo que eu passei com ela, não chega aos pés. Não chega, não se compara. Porque minha dor, quando era só as minhas questões, era só a minha dor. Agora, quando você vê um filho seu, né, tentando se suicidar, tentando acabar com a sua vida, você vê emagrecer, você vê só o couro e o osso, você vê naquele sofrimento intenso, você vê dentro de uma ala psiquiatra, e você vê que a medicação não faz efeito, e aí a tua dor é dupla. Para quem é
mãe de verdade, para quem é pai de verdade, sabe o que eu tô falando, né? Então aquela tua dor dói 2 vezes mais. Nossa, você prefere 1000 vezes que você tivesse com uma doença grave do que você presenciar aquilo. Então não é fácil, eu não desejo para ninguém. Quem passa por isso, eu deixo assim o meu recado para não desistir, para não deixar de lutar, para não deixar de acreditar em Deus, para criar força. E é isso, galera, o vídeo de hoje é relatando mais um pouco, respondendo algumas perguntas que foi feita. Recebi muita mensagem de carinho do pessoal, sabe? O pessoal que assistiu aqui no canal, porque eu deixei meu telefone. Pessoal que já me conhece pessoalmente, meus clientes. Foi um vídeo que repercutiu muito, muita mensagem de carinho mesmo. O pessoal parabenizando pela minha força, pela minha garra, parabenizando pelo projeto também, né, de poder ajudar pessoas com depressão, pessoas que precisam se reintegrar na sociedade. Esse é o meu objetivo. Como eu falei, estou engateando ainda, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Então é isso o vídeo de hoje. Fica com Deus todo mundo. Até a próxima. Não esquece de deixar o like, compartilhar e comentar para o canal crescer. Obrigadão a todos.